Prepare-se para ativar suas conexões. Este é o Tico e Teca, o podcast onde educação, sustentabilidade, inovação, inteligência artificial, ESG, gestão e empreendedorismo se encontram. Com a curadoria de quem entende do assunto, o professor Dr. José Luiz Esteves, pós-doutor em inovação para a sustentabilidade organizacional. Aqui, o seu cérebro vai dar um salto. Conhecimento para quem quer aprender mais. Em qualquer lugar. Tico e Teca. Mergulhe com a gente através das sinapses. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias do Paulo Freire, né? Sobre educação, desigualdade. Isso. E como isso conversa com a nossa era digital. A fonte principal é uma análise bem interessante do professor doutor José Luiz Esteves, que também recorre ao professor Moacir Gadotti. Exato. A ideia é entender a relevância de Freire hoje, sabe? Com esses desafios todos da tecnologia, da sociedade. Vamos lá. Vamos? E olha, é interessante começar por aí, porque o professor Gadotti, ele já falava disso, né? Lá no fim do século XX, Já. assim, daquela perplexidade, daquela angústia de muitos educadores com as mudanças tão rápidas, tecnologia, sociedade, economia. Nossa. Um sentimento de incerteza sobre o futuro da profissão que de certa forma, continua até hoje, né? Continua mesmo. E Freire, no meio disso tudo, ele insistia muito em olhar para a realidade do aluno, né? Para a história dele. Fundamentalmente. Tem uma citação na análise do Esteves que, nossa, é forte. Ele diz assim: ele dizia que o professor deveria ser sensível à história de vida dos alunos, resgatando seus sofrimentos, mazelas e cicatrizes. A partir dessa vivência, o conhecimento seria construído. É impactante. Muito. E aí você pega uns dados tipo do MEC de 2020. Mais de 4.000 escolas públicas sem banheiro. Quase 36 mil sem rede de esgoto. Fica difícil, né? Como construir a partir dessa vivência, assim? Pois é. É um contraste brutal. E essa sensibilidade que Freire pedia, ela está totalmente ligada à ideia central dele. A educação como um processo de mão dupla. O professor também aprende, né? Exato. Combater aquela visão do aluno como um receptáculo vazio, sabe? Alguém que só recebe passivamente. Freire queria formar cidadãos críticos. Que pensam por si, isso. Tem outra parte na análise que diz: o aluno percebe que tudo o que aprende é fruto do olhar de certas pessoas. Ou seja, o conhecimento nunca é neutro. Ele tem um ponto de vista. Nossa, e isso é tão importante hoje. A gente vê os dados pós-pandemia do Banco Mundial. 7 em cada 10 estudantes brasileiros com nível de leitura abaixo do esperado. Antes eram 5. Um baque enorme. E outros estudos mostrando, quase 30% dos alunos com trajetórias escolares muito irregulares, com abandono, evasão. Formar esse olhar crítico parece ainda mais urgente nesse cenário, né? Sem dúvida alguma. E a proposta freiriana é justamente essa: diálogo, conscientização da própria realidade, participação ativa. E a tecnologia, como entra aí? Então, e professor Esteves sugere, na análise dele, que Freire provavelmente veria a tecnologia digital como uma aliada em potencial. Ah, interessante. Não para substituir o professor ou o diálogo, claro, mas para amplificar vozes, sabe? Conectar realidades diferentes, talvez dar voz a quem não tinha tanta. Isso conversa muito com as metodologias ativas que a gente ouve falar hoje. Faz sentido. Aprendizagem baseada em projetos, o aluno mais ativo. Exatamente. Mas aí vem o outro lado da moeda, né? O paradoxo. A tecnologia, inteligência artificial, chat GPT, pode ser incrível, mas pode também aumentar ainda mais a desigualdade, se o acesso não for para todos. Com certeza. E não é só o acesso, né? Não mesmo. Esse é um ponto crucial da análise. Não basta só ter o aparelho, o acesso à internet. É preciso investir pesado em infraestrutura nas escolas públicas. Sim. E treinar os educadores para usar essas ferramentas de um jeito crítico, criativo. E garantir que os recursos digitais sejam inclusivos, que façam sentido para a realidade daqueles alunos. Ou seja, a questão não é só ter a ferramenta. De jeito nenhum, é como usar. Usar para transformar, para libertar,
como Freire defendia. E não só para, sei lá, modernizar a aula expositiva de sempre, né? Fica muito claro, então, que reler Freire hoje não é saudosismo, é necessidade mesmo. Achei muito bonita a forma como o professor Esteves termina a análise, falando do impacto pessoal de Freire na vida dele. Sim, é tocante. E ele lembra aquela frase: a maior recompensa é aprender, sempre. Parece que adaptar Freire para a era digital é um pouco isso, usar as ferramentas para que os alunos sejam criadores, agentes de mudança, não só consumidores. Perfeito. O desafio é esse mesmo. Usar a tecnologia para emancipar, não só para ensinar conteúdo. E, bom, isso deixa uma questão no ar para a gente pensar, né? Qual? Além de garantir o acesso, que já é um desafio enorme, como a gente pode ter certeza, ou melhor, como podemos trabalhar para que as ferramentas digitais sejam usadas para promover o diálogo crítico, a transformação social que o Freire tanto defendia, e não só para reforçar o status quo ou as velhas práticas como a roupagem nova. Tico e Teca fica por aqui. Obrigado por manter suas sinapses ativas com a gente. No próximo episódio, mais provocações e aprendizados para a gente construir o conhecimento juntos.